Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Clélia Giovana de Freitas Fagundes e sou aluna da Faculdade Uninter e hoje eu vim apresentar para vocês o meu estágio de diferentes contextos. É um projeto em extensão sobre contação de história, a importância da contação de história no desenvolvimento da criança. E hoje eu trouxe essa mesa cheia de visuais para vocês se inspirarem e estar utilizando visuais na história, na contação de história de vocês. E eu espero contribuir para que vocês desenvolvam e queiram contar histórias. Quem gosta de estar ao ar livre? Eu amo. E quem gosta de animaizinhos também? Eu também gosto. Então hoje eu vou contar uma história para vocês que vai estar acontecendo numa fazenda. E aonde vai estar cheio de animaizinhos. Então, eu só quero mostrar uma coisa, que nessa história tem uma ovelhinha cor-de-rosa. Quem será? Alguém sabe o que aconteceu com essa ovelha cor-de-rosa? Mas eu vou contar para vocês nessa história, certo? Então vamos lá? Era uma vez uma fazenda toda cor-de-rosa. E nessa fazenda a dona se chamava Dona Rosa. Bem sugestivo o nome dela, né? E ela pintou tudinho de rosa. Dona Rosa amava cor-de-rosa. Ela pintou a casa, pintou a cerca, ela só usava roupa rosa. E ela pensava assim: bom, eu não vou deixar nada estragar e ficar tudo descascado e feio. E como estratégia, ela começou a espalhar pela sua fazenda latas de tinta cor-de-rosa. Ela colocou perto da sua casa, ela colocou perto da cerca, no meio da grama, perto das árvores. Ela encheu a sua fazenda com latas de tinta cor-de-rosa. Ai, a Dona Rosa gostava tanto de cor-de-rosa. E um belo dia, sabe o que aconteceu? A nossa amiguinha ovelhinha estava andando distraída e de repente, pluf, caiu numa lata de tinta cor-de-rosa. E a bichinha ficou todinha rosa. Ai, quando ela viu que estava rosa, entrou em desespero e começou a correr lá no rio para tomar um banho e se esfregava e a tinta não saía. Tomou um banho no lago, não saía. Tomou banho de chuva e nada da tinta sair da ovelhinha. Ai, Dona Rosa chegou perto dela e viu a ovelhinha cor-de-rosa e falou: ai, mas que gracinha! Agora eu tenho uma ovelhinha cor-de-rosa. Você tá linda. Mas a ovelhinha não gostou de estar cor-de-rosa. Ela ficou chateada. Mas lá nessa fazenda, a Dona Rosa também tinha um bichinho que ela amava muito, da cor rosa, que era o porquinho. Então estava o porquinho e a ovelhinha cor-de-rosa. E os dois brincaram, se divertiram. E de repente o porquinho foi embora lá para o seu chiqueirinho. E a ovelhinha foi lá, junto com as suas amiguinhas ovelhas. Chegando lá, acredita que as suas amiguinhas não queriam brincar com a ovelhinha rosa? E elas começavam a cochichar, falando: você viu?
toda rosa. E a ovelhinha começou a ficar triste, porque as suas amigas não queriam mais brincar com ela, não queriam ficar perto dela. E ela ficou sozinha num canto, toda tristinha. Ai, mas tinha a dona galinha, Cocoricó, viu que a ovelhinha estava triste e foi lá perguntar para ela: ovelhinha, por que você está tão triste? Você era tão alegre, brincalhona, e agora você está aí pelos cantos sozinha? O que aconteceu? Ai, dona galinha, você nem sabe, viu que eu fiquei toda rosinha? E agora as minhas amigas ovelhas não querem mais brincar comigo. Elas acham que eu tô diferente, tô esquisita. E agora eu fico sozinha pelos cantos. Ah, mas a dona ovelha teve... A dona galinha teve uma ideia. E foi lá e... Bluf, se embolou na lata de tinta e ficou rosinha igual a ovelha. Ah, mas a ovelha viu de longe a dona galinha e veio correndo. Ai, dona galinha, você tá igual a mim, vamos brincar. E elas brincaram. E de longe também, observando elas brincarem, a dona vaquinha, que também foi lá e se lambuzou na lata de tinta rosa e ficou rosinha. Ah, mas o porquinho, que também já era rosinha, também quis participar da festa. E brincaram. Sabe quem apareceu também? O cavalo, também rosinha. Até o pintinho ficou rosinha. E eles passaram um dia e brincaram, e se divertiram, e correram, e pularam. De repente, um trovão. E começou a chover. E choveu. E a bicharada toda correu. E chuva. Sabe o que aconteceu? A chuva lavou a dona vaquinha, que voltou a ficar branquinha. Lavou o cavalo, que também perdeu a sua cor rosa e voltou a ficar marronzinho. A dona galinha, que precisava ficar rosinha para ficar com a sua amiguinha, mas não adiantou, a chuva lavou. O pintinho voltou a ficar amarelinho. E eles estavam tudo... Ah, o porquinho não é a cor dele, rosinha, né? Ele tomou banho e só saiu a lama, porque o porquinho, ele adora assim rolar todo na lama. E a dona ovelhinha continuava cor-de-rosa. Ai, ela veio e ficou tão triste, porque ela viu todos os amiguinhos dela tinham perdido a cor da tinta, menos ela. E daí ela foi descobrir, e ouviu a dona Rosa falar, que a tinta que ela caiu era uma tinta especial e não ia sair tão fácil. Sabe o que aconteceu? Os amigos continuaram brincando com ela, mesmo sem estar em rosa. E se divertiram, e correram, e pularam, e brincaram. E a ovelhinha até esqueceu que estava cor-de-rosa diferente. Porque os amigos acolheram ela e ficaram brincando. E sabe como acabou essa história?
com eles todos sorridentes e pulando e se divertindo, brincando para valer. E acabou a história. Essa foi a história da ovelhinha rosa da Dona Rosa. E com essa história nós podemos trabalhar com as crianças as diferenças. Que ninguém é igual a ninguém. E nós não devemos deixar de lado ou tirar sarro, fazer gracinha com as pessoas, porque elas são diferentes da gente. Nesse grupo de bichinhos, eles não fizeram a diferença. Eles brincaram com a ovelhinha, mesmo ela toda pintadinha. E o grupinho dela, das ovelhas, não aceitaram. Vocês acham isso certo? Vocês têm que fazer a criança pensar nas possibilidades de uma história. Se fosse com você, você iria gostar de ficar de canto? Você faria isso com um amiguinho? Você lançar para a criança, questionando, né, a situação que acontece dentro da história. Porque a cor cor-de-rosa é bonita, só que a ovelhinha não gostava de ser assim. E muitas vezes tem crianças que não gostam do tipo do cabelo, da cor, ou por ter uma deficiência. E os outros amigos acabam reforçando a sua deficiência através de alguns comentários, de risadinhas. Nós temos que ter um cuidado quando trabalhamos essas histórias, em lançar para as crianças para que elas pensem, reflitam e respondam. Porque a criança, ela consegue entender e ela não quer ficar de fora também do grupo. E você trazendo essas histórias para as crianças, você vai estar estimulando ela a estar pensando em certas atitudes. Você está educando ela com conceitos e com valores importantes para o desenvolvimento dela. E eu quero também hoje comentar com vocês sobre a abertura de uma história e o final de uma história. Nós precisamos identificar para a criança que a história está começando, que ela tem que prestar atenção, que ela tem que descansar, respirar e começar a prestar atenção na história. E também do mesmo modo no final, para ela saber que acabou a história e ela não ficar esperando algo mais acontecer, sendo que não vai ter a continuidade da história. Você pode usar suas habilidades de cantar, de tocar um instrumento, ou de fazer alguma brincadeira, fazer desafios, a criança andar em cima de pedrinhas, se você estiver num parque, num pátio, para ela relaxar, brincar de bolinha de sabão, trazendo para o contexto da história. Mas nós precisamos pensar a gente não pode chegar e já começar a contar a história. Às vezes a criança não está nem preparada, não está prestando atenção, e quando ela vai começar a prestar atenção, já está quase acabando a história. Então nós temos que ter esse cuidado de pensar numa possibilidade de que a criança, ela precisa entender o contexto da história. Eu vou falar para vocês alguns passos, né, que a gente precisa. A gente precisa pensar
no começo da história, como nós vamos fazer, se a gente vai começar com uma musiquinha, vai começar com uma brincadeira, com uma cantiga de roda. Alguma atividade nós temos que fazer sinalizando isso. Tem pessoas que têm aquelas musiquinhas curtas, mostrando que está começando a história. Você vai desenvolver a habilidade que você tem. Às vezes a gente fica olhando para outras pessoas e nós queremos contar a história que nem outra pessoa, ter a desenvoltura que nem outra pessoa, mas cada um é único, cada um tem um jeito. E às vezes você quer fazer aquela história. Eu olho muito aquelas pessoas que são calmas, que falam assim pausado, e que aquilo vai te dando uma paz, um negócio tão bom. Eu não consigo olha, o tanto que eu treinei para tentar contar uma história assim, que sabe, que eu consiga mais calma e desenvolver assim. Não consigo, não é a minha personalidade, não é a minha habilidade essa. Eu gosto de contar a história levantando o tom da voz, me movimentando. Eu ando pelo ambiente que eu estou contando a história. Se eu estou contando a história sobre um gigante, eu bato o pé. Ou se eu estou contando uma história sobre animaizinhos, eu chamo a criança, que nem aqui nessa história. Eu chamaria a criança para fazer o sonzinho do porquinho, para fazer o sonzinho da galinha, o som do cavalo, da vaquinha. Eu trago as crianças para participarem da história, porque daí elas vão ter uma memória afetiva, né, minha, da história, mas também com uma experiência dentro da história. Eu participei da história. Quando você conta uma história de clima, que você faz o barulhinho da chuva, as crianças fazem o barulhinho também. Então, nós temos que ter o cuidado quando a gente escolhe a história para ver se vai dar para a criança participar e depois, no final, pensar num final. Pode ser como no começo, uma musiquinha finalizando, para que ela entenda que tem o começo, o meio da história e o fim. Com isso, ela aprende a organizar os seus pensamentos, sabendo que as coisas cada coisa tem o seu tempo. É uma habilidade que a gente consegue desenvolver na criança. Organização de tempo, né? Que tudo elas vão aprender de acordo com o que você estimular ela. O seu filho, a sua filha, os seus vizinhos, né? As crianças que você está trabalhando no hospital, no orfanato, na igreja. Hoje eu trouxe bastante visual de história bíblica. Aqui, ó, nesse canto aqui, nós temos a história de Moisés. Desde ele bebezinho, a sua mãe Joquebede, a sua irmã Miriam, ele adolescente, depois ele mais velho, a filha egípcia que adotou ele. Temos aqui, ó, Eva e Adão, a criação do mundo. Aqui, ó, nós temos a história da criação, olha, em números. Vai do 1 ao 7. E em cada número aparece os desenhos sobre o que Deus criou. E vocês estão vendo essa casa aqui, ó, lindona, cheia de doce. Essa casa aqui é de João e Maria, que eu fiz. E eu fiz esses bonecos aqui, olha que legal.
para amarrar na perna. Porque eu pensei assim, eles ficam perdidos juntos lá na floresta, né? Então, como é que eu vou fazer um boneco grande, de acordo com a casa, porque eu fiz uma casa grande, mas que eles fiquem junto. E daí eu tive essa ideia de colocar aqui, ó, uma fita e amarrar na minha perna. E fica um na perna direita e outro na esquerda. Olha aqui a Maria. Ó. E aqui nessa história, você também trabalha o abandono, a união dos irmãos. Olha a jaula aqui, a gaiola que o João ficou preso. A vassourinha que a Maria limpava a casinha, né, da bruxa. Eu tenho, não sei onde que tá, um lápis que para representar a bruxa, eu tenho um chapéuzinho de bruxa. Só para representar a bruxa. Porque a gente precisa mostrar para as crianças, né, essas representações. E hoje eu quis trazer um pouco dessa. Aqui, ó, eu tenho uma parlenda, mas que você também pode contar a história da galinha, que olha aqui, ó, para as crianças contarem. Olha o ovinho. Isso aqui você vai estar trabalhando com ela, o lúdico, mas também um reforço escolar. Você vai estar reforçando o que a criança aprende lá na escola. Quando você está contando essas histórias que tem algum visual que ela possa continuar, né? Os números da criação, a criança que está aprendendo o número, está se alfabetizando. Eu tenho também o senhor alfabeto, mas eu não trouxe ele, que tem a história do aniversário do senhor alfabeto. E no próximo vídeo eu vou mostrar ele, o senhor alfabeto. E você pode trabalhar o letramento, né, com a criança que está sendo alfabetizada. Porque no aniversário, cada letra traz um presente para o senhor alfabeto. E daí cola na mãozinha dele a letra e daí na outra cola o presente. E com isso você vai estar reforçando o aprendizado do teu filho, da tua filha, com memórias, né? O mais importante, o que nós estamos frisando sempre nesse projeto é memórias afetivas, experiências, né, emocionais, onde as crianças vão trabalhar os conflitos internos e socializar. Porque a partir do momento que ela interage com a comunidade, que ela interage com a mãe, com o pai, né, o primeiro relacionamento que a criança tem, e ela desenvolve, e isso ela leva para a vida toda. Hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha história da ovelhinha rosa, da Dona Rosa. E espero encontrar vocês em mais um vídeo. Obrigado e até lá!